Bom dia, turma. Seja bem-vindo à nossa aula de português de hoje. Nossa aula de hoje, nós iremos continuar a leitura, né, e análise do conto A Casa de Vó. A Casa de Vô. Então, na aula de hoje, eu proponho aqui a correção. Vou deixar abaixo a correção e o PDF também no grupo. E, na sequência, eu trouxe algumas questãozinhas para que a gente possa ampliar o repertório linguístico com esse texto, certo? Então, abaixo aqui eu propus algumas questões para que vocês possam reler o texto, né? Observar alguns detalhes linguísticos, o emprego do diminutivo para indicar forma carinhosa, o emprego de algumas palavras que indicam retomada ou referência do sujeito citado no texto, como a referência pronominal. Então, são essas palavrinhas e essas questões que eu vou propor aqui abaixo, certo? Então, eu vou descer aqui. Na aula passada eu já fiz a leitura do conto. Pronto, essa atividade vocês vão receber abaixo, vocês confiram as respostas, né? Se tiver alguma dúvida em relação à sua resposta, na aula passada eu fiz algumas correções com vocês em relação ao tema, né? Que o tema é diferente do título, né? Ao tema nós chamamos de temática, são proporções sociais na qual existe uma referência e o que nós falamos sobre aquela temática seria lá o assunto tratado. Então, por exemplo, a educação. Então, algum texto que fala sobre alguma ação na educação, algo na educação, seria lá o assunto, né? Mas de uma temática maior. Então, a gente trabalhamos isso aqui um pouquinho. E aí, na sequência, eu fiz algumas correções só nessa primeira questão, porque alguns alunos tinham colocado mais ou menos dentro dessa ideia, certo? Mas foi tudo jóia. Parabenizo a todos aí que mandaram a atividade, foi excelente, ok? Essa quarta e quinta questão também, eu fiz alguns ajustes, inclusive coloquei um áudio no grupo, né? Essa quarta questão, ela vai proporcionando a vocês analisarem, fazer já uma análise sintática das palavras ou expressões, né? Qual ideia que elas contêm, de acordo com o texto, né? O seu uso. E a quinta questão sobre a pontuação. Então, bem bacana aqui, bem dividido. Pronto, aí na aula de hoje, ó, vocês podem até colocar lá como continuidade, né? Eu propus aqui sexta, sétima e oitava. São 3 questãozinhas para a aula de hoje, ok? Nessa questão 6, vocês vão buscar as palavras em destaque aqui e a referência delas no texto. Isso aqui estão sobrepondo mais ou menos a linha, né? Esse alinhamento. Não precisa vocês copiarem essa parte, porque aqui vocês podem só se guiar com o PDF, né? Eu acho que sim, fica mais legal. Mas fica à vontade. Eu deixei aqui para facilitar onde vocês encontram essas expressões. Já que vocês irão buscar, ó, onde a palavrinha ela, só um exemplo, né? Ela está se referindo a quem lá no texto. Então, vocês buscam lá. A gente sabe, pela ideia, né, o que vocês já leram do texto, a gente sabe que essa frase, ó, ela só costura, faz remendos nas roupas. Então, ela aqui está fazendo uma referência lá a um dos personagens, né, a avó. Aí a letra B, ó, isso, você vai ver a palavrinha isso está se referindo a que expressão, ou a que acontecimento lá do texto. Então, você reescreve, certo? A mesma forma vai com esses pronomes, né? Os pronomes demonstrativos, os pronomes de tratamento e o pronome oblíquo. Então, vocês vão observar lá a quem ele está se referindo no texto, ok? Transcrever abaixo. Acredito que uma linha, 2 linhas no máximo vai dar para cada uma das alternativas, né? Aí, no caso da sétima, pessoal, ó, essa sétima aqui, vocês vão buscar uma opção que indica a opinião. Vamos relembrar aqui. Num texto, eu posso emitir opinião, ou eu posso também estar citando fato, né? Descrevendo ações e contando fato. Então, assim, qual a diferença, de forma simples? Um fato para uma opinião. Então, assim, fato é algo que é contado, vivido, né? Então, quando você conta um fato, você conta lá uma verdade. É uma verdade, uma observação que o personagem ou o próprio narrador faz, né? Então, o fato, como a própria palavra diz, é uma verdade.
uma verdade que seja lá consensual, tanto do leitor quanto do escritor do texto. Aí já a opinião, a própria palavra opinião, já diz o seguinte, a opinião vai ser a opinião do narrador, né? Ou do próprio personagem na evidência do texto. Então, a opinião trata-se da particularidade, né? Do modo de pensar em relação ao que é dito no texto, certo? Então, vocês vão buscar aqui na alternativa qual delas aqui que está indicando uma opinião, certo? Seria lá algo subjuntivo particular, né? Ou seja, algo do autor ou do próprio personagem, certo? Uma opinião do autor ou do próprio personagem. Narrador, na verdade, né? Do narrador ou do personagem, certo? Na 8, a 8 vocês vão observar o trecho, né? Que foi retirado do texto. E aqui a palavra tiquinho, certo? Ela é uma palavra que está no diminutivo. E aí vocês vão dizer qual é o objetivo, ou seja, qual foi o sentido da palavra tiquinho, quando ele usa essa expressão. Qual é o objetivo? A gente sabe que o diminutivo, ele é usado não só para indicar tamanho, né? Mas ele é indicado também para forma carinhosa, certo? Ou então vocês podem utilizar, ver qual foi a utilidade da palavra tiquinho, né? Que seria lá para indicar percurso curto, ou se foi para indicar tamanho, ou forma carinhosa, certo? Aí na 9, vou baixar um pouquinho aqui. Essa questão 9, eu falei 8, são 9 questões, né? Então, na questão 9 aqui, ó, no trecho, agora não, minha riqueza. Em que sentido o autor empregou a palavra em destaque? Então, a expressão aqui, riqueza, qual foi o sentido dessa expressão usada pelo narrador, pelo personagem, né? Então, a expressão riqueza, ela está no sentido de quê? Carinho, então, ou da própria significado da palavra riqueza em si, certo? Então, vocês, com as palavras de vocês, vocês irão colocar aí, beleza? Bom, então a nossa atividade é essa. Aí vocês precisam, ao fazer essa atividade, fazer uma releitura no texto, até mesmo porque vocês vão precisar buscar aqui essas referências, né? Fazer uma releitura onde encontra-se no texto as expressões tiradas aqui da questão 8 e 9, certo? Qualquer coisa eu estou à disposição até o final da aula para tirar as dúvidas de vocês, ok? Um abraço, fiquem todos com Deus e muita saúde, se cuidem para que a gente possa, né, passar e vencer, estar todo mundo junto, certo? Um abraço.